O que é empatia e por que é importante essa conexão entre espectador e personagem? Para começar, o personagem é o veículo de qualquer história. É através dele que o público se engaja e vive uma experiência emocional. A gente sente raiva, a gente ri, a gente chora porque a gente está ligado de alguma forma àquele indivíduo na tela que passa pelas mais diversas situações de sua trajetória. Só que para se envolver com a história, o público precisa se conectar de alguma forma com o personagem. E a conexão empática é uma dessas maneiras. Empatia significa sentir com o personagem. É diferente da simpatia, por exemplo, que é sentir por, ou da apatia, que é não sentir nada. Se na simpatia você lamenta por alguém, na empatia você sofre junto com alguém. Então, a experiência completa do filme acontece quando o espectador sente empatia pelo personagem. Existem algumas técnicas narrativas que ajudam o público a desenvolver empatia pelo personagem. A primeira técnica tem a ver com o traço de valor moral positivo. Isso acontece quando o personagem se comporta de maneira aprovável, ou seja, dentro das leis sociais, éticas e morais. É quando o personagem é honesto, solidário, leal, quando é gentil, quando é esforçado, enfim. São atitudes que fazem a gente aplaudir e convidar o personagem até para entrar para a família. A próxima técnica é a grande habilidade. Um personagem habilidoso, assim como qualquer pessoa talentosa que a gente encontre, nos causa admiração. A gente fica querendo ver como um grande advogado vai sair daquela sinuca de bico, ou como um grande químico vai usar seu conhecimento para se safar de uma situação, ou até um personagem com poderes mágicos que tem muita capacidade em usar o seu dom. Como a Matilda naquele clássico da Sessão da Tarde. Se um personagem é tratado injustamente, a gente fica indignado. É claro que a gente fica do lado dele, sem dúvida. É o caso do Harry Potter, o bruxo que dorme em um quarto embaixo da escada na casa dos seus antipáticos tios trouxas. Quando alguém quer mudar de vida, conquistar a pessoa amada, se livrar de uma situação abusiva ou adversa, entre outras situações que nós todos de alguma forma já vivemos, esse alguém tem a nossa torcida. E mesmo que a experiência do personagem não seja exatamente como a que nós já tivemos, a gente é capaz de entender o seu sofrimento. Como no filme Django Livre. Se um personagem está em perigo, principalmente se ele tem dificuldades em lidar com esse perigo, é batata. A gente grita, corre ou se esconde, para que nada de ruim aconteça com ele. Nessa hora a gente cria laços fortes com ele, né? Foi assim que eu me senti ao ver Jurassic Park, lá em 94 pela primeira vez. Não importa se o personagem é bom ou ruim, a compaixão que a gente sente é imediata quando a gente fica diante de uma pessoa em sofrimento. Pior ainda é se ela perdeu uma pessoa muito querida ou se perdeu alguma coisa pela qual ela tinha muito afeto. Em A Vida é Bela, aquele filme italiano, essa perda é contada de uma forma muito emocionante. O sétimo item tem a ver diretamente com o primeiro. Se o personagem se importa com os outros, principalmente se isso gera algum tipo de autossacrifício, a gente entende que esta é uma atitude nobre. No caso da novela Por Amor, lá dos anos 90, mãe e filha têm seus bebês no mesmo dia. Mas quando descobre que seu neto nasceu morto, a mãe decide trocar os bebês, sem nenhuma hesitação. Se um personagem ou qualquer pessoa é muito destoante daquilo que a gente costuma ver no dia a dia ou em algum lugar específico, ele vai chamar a nossa atenção. E essa curiosidade também ajuda a aproximar o público desse personagem. No caso do cinema, tem um exemplo muito interessante. O Nemo, ele tem uma nadadeira especial e essa nadadeira faz com que ele seja muito específico naquele ambiente dele. Superar um medo não é para qualquer pessoa. É difícil encarar nossos maiores fantasmas de frente, e a gente sabe o terror que essa situação causa. Por isso, um personagem que se coloca frente a frente com aquilo que mais teme é um personagem bravo, corajoso, admirável, como o Soluço em Como Treinar Seu Dragão. Por último, vem a dificuldade interna. Esse ponto está muito próximo do último ponto que a gente falou sobre superar o medo, mas tem suas diferenças. Uma dificuldade interna pode tanto ser uma fobia, quanto pode ser uma limitação, uma vergonha que uma pessoa precisa encarar de frente. Aqui eu destaco um personagem que passou por cima do medo de morcegos para se tornar um super-herói.
Bom, essas foram 10 técnicas sobre como criar empatia entre o personagem e o espectador. Você não precisa usar todas essas técnicas para poder ser bem sucedido nesse processo de conexão. Basta que você use algumas delas. E tem outras que nem sempre são obedecidas, como a número 1, que é o caso do comportamento moral positivo. Quando a gente fica diante dos anti-heróis, eles necessariamente têm um comportamento moral questionável. Pode às vezes ser positivo em certas situações ou não tão aprovável em outras situações. Mesmo assim, a gente é capaz de sentir empatia por um anti-herói se ele bate em algum momento uma dessas 10 técnicas. É claro que existem outras técnicas também que contribuem para a nossa aproximação. Mas só de saber que existe essa lista de 10 possibilidades, a gente já tem ferramentas o suficiente para conseguir desenvolver o nosso personagem de forma que ele se conecte com o público que a gente tiver. Por enquanto é isso. No próximo filme ou série que você assistir, não se esquece de prestar atenção no personagem quando ele for apresentado e dar uma olhada nessa lista para ver se em algum momento algumas dessas ferramentas são usadas nessa série. Elas são muito mais comuns do que você imagina.